Olá pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar o que devemos e o que não devemos fazer durante uma cobrança? Meu nome é Márcia Pavão, eu sou especialista em crédito e cobrança e na minha vivência de mais de 25 anos de experiência prática nessa área, eu vivi a mesma coisa que vocês. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês todos os pontos que nós devemos trabalhar durante uma cobrança e aqueles que a gente não deve fazer para a gente não prejudicar essa negociação que é tão importante para a gente. Praticar a cobrança pode ser uma atividade bastante desafiadora, mas pode ser uma atividade muito prazerosa também quando traz resultados para ambas as partes. Mas para isso, pessoal, é preciso evitar atitudes que podem realmente levar essa negociação ao fracasso. E por outro lado, praticar outras atitudes que vão fazer você chegar no final tendo feito uma negociação de sucesso, onde as duas partes podem sair ganhando. Primeiro ponto, não seja agressivo e nem intimidador com seu cliente. Utilizar palavras agressivas, um tom de voz mais áspero, não vai ser legal nessa negociação. Evite também uma linguagem corporal que leve a essa ideia de agressividade e intimidação. Isso só vai prejudicar a negociação com seu cliente e vai trazer muitos ressentimentos, certamente. Uma outra coisa que é muito importante e que pode levar a sua negociação ao fracasso é o julgamento. Então não faça julgamento sobre a situação financeira do cliente ou sobre por que ele chegou nessa situação. Por exemplo, imagina você cobrando um cliente e você chegar e falar: Senhor, mas com a experiência que o senhor tem, por que o senhor deixou chegar nesse ponto? Ou por que o senhor não buscou ajuda antes? Esse tipo de julgamento é desnecessário na cobrança, né? Vai certamente trazer prejuízos para a sua negociação. Um outro ponto, pessoal, não ignore as necessidades do seu cliente. Se durante essa negociação, essa atividade de cobrança, você não buscar entender quais são as preocupações do cliente, o que ele está precisando de você ali naquele momento, você não vai conseguir oferecer soluções para o seu cliente. Então, o fato de você não tá 100% ali naquela negociação, não praticar a escuta ativa, enfim, não escutar exatamente o que o seu cliente está precisando de você, você não vai entender qual é a necessidade dele e isso vai trazer, sim, um prejuízo para a negociação. Mais um ponto-chave, que é super importante, não adie a negociação. Adiando a negociação, o que pode acontecer? Podem surgir outras dívidas, As dívidas podem ir se acumulando e certamente é muito mais difícil você negociar uma dívida que está maior, do que você negociar uma dívida menor e mais recente, Quanto mais for envelhecendo essa dívida, mais dificuldade você vai encontrar na negociação, obviamente. Então não ignore, não deixe para depois, não vou ver isso hoje, vou esperar mais um pouco. Não. Tem a necessidade da cobrança? Haja prontamente. Então, é crucial que você não fique adiando essa negociação, porque vai trazer prejuízo aí para você e até para o cliente, Então, pessoal, outro ponto importante que pode prejudicar aí a sua cobrança é o seguinte: não façam promessas que não possam ser cumpridas. Isso é super importante. De repente, na ânsia de você fechar a negociação, com sucesso, você começa a fazer promessas para o cliente e você nem sabe se é possível ou que você até sabe que já tem certeza que não vai conseguir cumprir. Exemplo: se o senhor pagar isso até o dia tal, numa próxima compra você vai ter um desconto X e lá na frente você não vai conseguir oferecer esse desconto para o cliente. Então, o fato de você fazer promessas, que você sabe, ou você nem chegou ainda, se você pode cumprir, é muito sério, porque mexe com integridade, mexe até com ética, e é uma coisa que você tem que evitar ao máximo, de preferência não fazer isso nunca, E isso vai realmente prejudicar o seu relacionamento com o cliente. Se apropriar de mentiras, sendo desonesto com o cliente, também a gente nem precisa falar que é um problema sério, que além de não levar você a ter sucesso nessa cobrança, vai criar um grande problema de relacionamento, porque em algum momento essas mentiras, esses pontos, eles sempre vêm à tona, E no final das contas, pessoal, o que a gente quer é, durante a cobrança, a gente tá mantendo esse cliente, Ele tá com uma dificuldade, mas a gente espera que a gente faça uma negociação que seja favorável tanto para a gente quanto para o cliente e que, no final das contas, o relacionamento continue e esse cliente seja um cliente saudável, sustentável, para a gente continuar essa parceria aí durante muito, muito tempo. E para finalizar, esses pontos aí negativos, que vão levar a nossa cobrança ao fracasso, não vão trazer resultados positivos
nem para o cliente, nem para a gente, tem um ponto que às vezes a gente não percebe, né? Que é você evitar usar muitos termos técnicos, jurídicos, que possam confundir o cliente. Muitas das vezes, quando você usa esses termos mais rebuscados, o cliente às vezes não entende, ele se sente envergonhado, né? De falar, eu não estou entendendo o que você está falando. O que acontece nisso? Falha de comunicação. Né? Fato, você vai estar comunicando uma coisa dessa forma tão técnica, tão rebuscada, e o cliente muitas vezes não vai, né, dizer para você que não está entendendo e ele não vai entender, a comunicação não vai ser passada como deveria. Ou seja, fracasso na negociação. Isso vai levar você a ter problemas, né, porque o cliente não entendeu, a negociação vai ser mal feita e no final vocês não vão ter resultado. Então evite, procure falar de uma forma fácil, de uma forma que o cliente possa entender. Uma coisa importante aí que eu posso dar de dica também é você procurar, antes de negociar, conhecer com quem você vai estar fazendo essa negociação, porque aí você vai adequar a sua comunicação a esse tipo de pessoa, né? Se for uma pessoa mais jovem, se for uma pessoa mais formal, enfim, isso vai ajudar bastante. Então vamos lá, pessoal. Quais devem ser as nossas atitudes que nos levem a uma cobrança de sucesso, né? No final, ambas as partes saem satisfeitas e a gente ainda mantém nosso cliente, porque no final das contas a gente quer resgatar esse cliente que está passando por essa situação difícil. Vou compartilhar com vocês pontos que são simples, mas que se a gente praticar, isso vai ajudar muito a gente a ter sucesso nessa negociação. Primeiro ponto, pessoal. Mantenha calma, né? Seja educado. Você está lidando com pessoas. O respeito às pessoas, ele deve ser primordial em qualquer situação. A gente precisa manter o respeito. Então, você manter a calma, ter uma linguagem respeitosa com o devedor, né? Com o cliente que está passando por essa situação, vai ser, sem dúvida, um ponto positivo e você vai estar criando um relacionamento favorável e isso vai, sim, te ajudar a conseguir um sucesso nessa negociação. Um outro ponto, pessoal, quando você for entrar em contato com esse cliente, identifique-se claramente e explique a situação. O que é isso? Antes de você entrar em contato, você tem que ter analisado, né, qual é o ponto, qual é a exata dívida do cliente, para quando você ligar para ele, você já ter tudo para explicar. Você vai explicar qual foi a data que venceu essa nota, enfim, esse documento. Você vai primeiro perguntar para ele se realmente não houve o pagamento. Isso é muito importante, porque vai que algum erro, houve alguma disputa em relação a essa compra, né? Tem alguma reclamação aí em andamento, às vezes isso acontece em algumas empresas. Então é importante, né, nessa abordagem, você explicar para ele que existe sim algum valor em aberto, né, que você não identificou o pagamento, você primeiro gostaria de confirmar se isso foi pago ou não. Se for pago, você vai pedir uma comprovação de que foi pago, se não, com tudo já explicado, você vai seguir com a sua cobrança. Então essa parte de você se identificar claramente e de explicar qual é a situação é fundamental e vai te ajudar a ter sucesso aí no final da negociação. Oferecer soluções e opções de pagamento é fundamental, né? A gente está ali para isso na hora dessa negociação. Então, entendendo qual é a necessidade do cliente, busque soluções que vão cobrir essas necessidades, ofereça parcelamento da dívida, se for o caso, faça uma proposta que seja viável para ele, esteja aberto para opções de parcelamento. Muitas vezes, gente, não é sempre, mas às vezes até redução da dívida você precisa usar desse artifício para conseguir o sucesso. Obviamente, você tendo analisado e visto se isso vai ser favorável ou não. Mas você, entendendo a necessidade do cliente, oferecer soluções, oferecer opções de pagamento, vai ser fundamental para você finalizar essa cobrança, tendo sucesso para ambas as partes. Documentar todas as interações que você teve com o cliente é fundamental. Por quê? Para você fazer acompanhamento, porque às vezes acontece de você não resolver ali num primeiro contato, então esse follow-up, esse acompanhamento é importante. E também, tendo tudo isso documentado, pode te ajudar em qualquer disputa, qualquer reclamação futura, né, que possa ocorrer, às vezes acontece. Então você ter tudo documentado, além de ajudar a fluir a negociação, ele vai te resguardar de problemas futuros que possam vir a ocorrer. Uma outra coisa, pessoal, seja persistente, né? A gente tem que tentar ali, a gente sabe que o cliente está numa situação que não é das melhores, né? Afinal de contas, você está precisando cobrá-lo, mas você precisa ser persistente. Obviamente, sem ser invasivo, sem ser agressivo, sem utilizar nenhum daqueles pontos que eu falei aqui anteriormente que vão prejudicar a cobrança. Mas ser persistente é importante, ser resiliente para a gente conseguir chegar ao fim dessa negociação com sucesso. Agora,
Obviamente, se é uma dívida muito grande, muito complexa, se você tentou dessas maneiras e realmente está tendo dificuldade, você entendeu que o problema é muito maior, né? O cliente está realmente passando por uma situação muito difícil, considere buscar ajuda profissional. Quando eu digo ajuda profissional, é você acionar uma cobrança externa com advogados, enfim, entrar numa parte assim mais judicial mesmo. Isso aí você vai sentir no decorrer dos seus contatos com o cliente, nas suas tentativas, só não descarte essa possibilidade de em algum momento você precisar de um profissional, advogado, para continuar o andamento dessa cobrança. Bom, pessoal, é isso. A cobrança ela deve ser um processo justo e respeitoso para ambas as partes. Seguir essas práticas vão te ajudar a resolver a situação de uma forma eficaz e manter um bom relacionamento com o seu cliente. Lembre-se que a cobrança, apesar de ser desafiadora, pode ser um processo prazeroso sim. Então vamos procurar sempre uma cobrança assertiva e a gente vai ter sucesso, né? O que a gente busca, a gente quer não só satisfazer as nossas necessidades como empresa, mas também buscar a satisfação do nosso cliente. Espero que vocês tenham gostado, curte aí o nosso vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal e eu tô deixando o arroba aqui do Instagram para vocês acompanharem nossos conteúdos que trazem reflexões, insights, notícias, muita coisa boa sobre a área de crédito e cobrança. Obrigada, pessoal, e até a próxima!